noite é um chamado aos cansados e sobrecarregados. Sabe, nossa vida tem sido uma vida tão corrida, tão difícil, tão cansativa, com os nossos afazeres em todo o tempo, tantas coisas fazendo, e quem não se sente cansado? Hoje, o meu filho mais novo, ele tinha um evento para fazer, e ele falou: pai, ele joga um vôlei lá, e ele falou: não, pai, é dia dos pais e está marcado lá. Eu entrei numa furada que era jogar um vôlei de areia. Eu estou ainda respirando ofegante até agora, Tito, até agora. Então eu estou cansado e sobrecarregado, mas o Senhor me alivia, o Senhor renova minhas forças, e estou sendo restaurado. Mas quantos de nós no nosso dia a dia tem sido assim? Eu brinquei aqui agora sobre isso, mas tantas coisas na nossa vida, nos nossos afazeres. E eu quero ler com vocês em Mateus 11, 28 ao 30. Talvez você já tenha lido algumas vezes, talvez você já tenha ouvido alguma pregação, talvez você já tenha lido, estudado sobre esse tema, mas hoje Jesus quer falar de algo diferente na sua vida. Eu creio nisso, porque Jesus ele fala de diversas formas, em vários tempos, conosco, em nossas vidas, em nossos corações. Em Mateus 11, 28, vai dizer assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave e o fardo é leve. Como eu falei no início, vivemos num mundo onde tantas pessoas estão cansadas. Não só o cansaço físico, mas também o emocional, mas até mesmo o cansaço de lutar contra situações que parecem nunca mudar. Parece que muitas das vezes lutamos contra algumas coisas que parece que nada muda. Parece que fazemos e repetimos, e parece que está tudo no mesmo lugar. Parece que está tudo ainda ali, parece que nada mudou. Só que Jesus conhece profundamente nosso coração. A irmã Mariângela orou aqui muito bem, pediu para a gente colocar a mão em nosso coração, porque ali é onde Jesus conhece, é onde Jesus fala conosco, é onde Jesus entra em nosso coração. Talvez muitas das vezes você está tão cansado, mas quando chega na igreja, e aí como vai? Não, vai tudo bem, estou aqui forte, estou aqui legal, mas por dentro talvez você esteja destruído. Talvez por dentro o seu emocional esteja destruído. Talvez por dentro você está ali, você veio hoje falando: Jesus, me ajuda, porque eu não consigo. Sozinho eu não consigo mais, me ajude a melhorar. Sozinho não está dando, Jesus, me ajuda. E Jesus conhece profundamente o nosso coração, e Ele faz esse convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele conhece o seu coração e Ele faz esse convite essa noite: vinde a mim. Jesus ele não disse somente para os mais fortes, Ele não disse somente: ei, você que está fortão aí, você que é grande, você que está bem emocional, você que está bem de saúde, você que está legal. Não, Ele: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados e oprimidos. Ele não chamou somente aqueles que têm a vida resolvida, mas aqueles que carregam peso, aqueles que carregam fardo, aqueles que carregam talvez algo emocional na sua vida. E hoje Jesus chamou aqui para você ser curado, para você ser restaurado, para você sair daqui mudado, para você receber essa palavra e sair transformado. Que não seja somente mais uma noite, mas seja a noite da transformação, a noite da renovação na sua vida. Jesus pode fazer a sua história de novo. Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode mudar a sua vida. Eu creio nisso. Quantos creem nisso? Eu creio que Jesus pode mudar, eu creio que Jesus transforma. Tem um projeto social aí, que é o projeto Transformar,
Não é o daqui da igreja, que também é do jiu-jitsu, mas é do que eles fazem. Agora esqueci o nome da Cristolândia, que é o projeto Transformar, e o slogan dele é Jesus transforma. E eu acho essa frase muito impactante, porque só Ele pode transformar. Só Ele pode pegar aquele que estava caído, aquele que o mundo diz não tem solução, aquele que o mundo diz esse não tem jeito, e Jesus pega aquele, transforma e coloca entre os reis, coloca assentado na mesa dos reis. Jesus pode fazer isso, Jesus pode transformar vidas. E é esse Jesus que conhece o peso que você carrega. Jesus, ele disse: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados. Jesus sabe quando estamos cansados. Você sabia disso? Jesus sabe quando você está preocupado com a sua família. Jesus conhece o seu coração quando você está com problemas financeiros. Jesus sabe do seu coração quando você está decepcionado. Jesus sabe do seu coração, conhece o seu coração quando temos perdas. E quantas perdas temos? Quando temos perdas, ficamos tristes, abatidos. Temos lutas espirituais, Jesus conhece seu coração. Jesus sabe quando você está ansioso pelo seu futuro, quando você está ansioso com uma prova, quando você está ansioso talvez por um casamento, quando você está ansioso pelo seu trabalho, pela sua família, por algo na sua vida. Jesus conhece seu coração. Jesus conhece seu coração quando você tem alguma culpa pelo seu passado, com problemas que carregamos em silêncio. Quantos carregam problemas em silêncio? Mas Jesus hoje, Ele quer te curar, Ele quer te tratar, Ele quer mudar o seu coração. Às vezes conseguimos sorrir para pessoas quando o nosso coração está tão cansado. Quando você está cheio dessas aflições, cheio dessas amarguras, cheio dessas tristezas, você ainda consegue falar algo para alguém, você ainda consegue ser forte para alguém, você ainda consegue, talvez com o seu coração tão pesado, e chega alguém para você, quando você queria receber uma palavra, você entregar uma palavra, porque você está se fazendo de forte, mas Jesus conhece o seu coração, e Jesus vê aquilo que ninguém vê na sua vida. Jesus, Ele te vê no secreto. Jesus te vê quando ninguém te vê. Foi o tema aqui, não foi isso? Dos jovens. Salmos 139, 2 diz: tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Jesus conhece a nossa vida em todo o tempo. Jesus conhece tudo aquilo que fazemos, tudo que estamos fazendo. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o seu coração e sabe exatamente aquilo que está te fazendo mal, aonde está doendo, o que está te fazendo cansado, chateado, triste. E hoje é dia de cura, hoje é dia de renovação, hoje é dia de mudança. Jesus faz um convite, e esse convite, ele é tremendo, que diz assim: vinde a mim. Jesus não disse, venham para a igreja, Jesus não disse, vai, Jesus não disse nada disso, Ele disse, vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. Precisamos ir até Jesus, precisamos entender que Jesus é o transformador da nossa vida. O primeiro passo é saber que podemos descansar em Cristo, saber que temos descanso em Cristo. Talvez muitas pessoas procuram descanso em dinheiro, em prazeres, em pessoas, em entretenimento, no trabalho. Talvez pessoas procuram descanso em reconhecimento, em bens materiais, mas nada disso pode te dar um descanso. Um descanso onde a sua cabeça pode recostar no travesseiro e você saber que tudo está indo bem, independente das circunstâncias. Eu quero te falar uma coisa essa noite. Independente das circunstâncias, Cristo precisa estar no barco. Quando homens tiveram uma tempestade gigante, quando aqueles homens tiveram uma tempestade onde não viram solução, Cristo estava no barco. Eles precisaram estar atentos porque Cristo está no barco, Cristo está contigo em todos os momentos.
talvez no seu momento mais difícil, talvez no momento que ninguém está te vendo, talvez no momento da sua angústia, talvez no momento da sua aflição, talvez aquele momento que você está tão cansado e sobrecarregado com tantos problemas, talvez você carrega problemas familiares, problemas dos seus filhos, problema da sua casa, problema do que for, e você não vê mais saída, você não vê mais jeito para aquilo. Quero te lembrar que Cristo está com você, Cristo está no barco contigo, segurando a sua mão. Não desista, não desista, respira, dá mais um passo, caminha mais um pouco, que Jesus renova as nossas forças, Jesus renova as suas forças. Vinde a mim todos os cansados, entrega as suas angústias ao Senhor. Nada dessas coisas pode te dar descanso. Bens, dinheiro, pessoas, nada disso pode te dar um descanso completo para a sua alma. Somente o descanso verdadeiro é em Jesus Cristo. Jesus promete: eu vos aliviarei. Jesus não está prometendo uma vida sem problema, mas Ele está prometendo sua presença no meio deles. Jesus não está falando que não vamos ter problemas, Jesus não está falando receba Cristo e sua vida vai ser um mar de rosas, receba Cristo e você vai ser próspero, receba Cristo que você vai ter dinheiro. Não, Jesus não prometeu nada disso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus está contigo em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Jesus está contigo. Tenha fé, exercite a sua fé. Sabe, em alguns momentos da minha vida, eu vivendo no Evangelho, estando no Evangelho, eu quis não perder a fé, mas minha fé foi muito abalada. Por um momento, há um pouco tempo atrás, eu passei por isso. E eu perguntei: Jesus, como é que é isso? Eu estou sendo enganado, eu te sirvo, e a tua palavra diz, eu peguei uma palavra e dizia assim: aqueles que confiam no Senhor não serão enganados. E naquele momento eu fui muito enganado, e aquilo ali me pegou, e eu falei: como é que pode isso? Eu sirvo a um Deus vivo, eu estou na igreja, eu busco, e eu fui enganado. Mas eu recebi uma palavra que, independente das circunstâncias, Jesus estaria comigo, e Ele me renovou, Ele me fortaleceu, e aquela palavra eu não deixei entrar no meu coração. Não deixei entrar no meu coração, por mais que Satanás quisesse jogar aquilo no meu coração, foi difícil, mas eu falei: não, eu posso até estar abatido, posso até receber uma palavra, posso até pensar que estou triste, desanimado, mas o meu Deus está comigo em todos os momentos da minha vida, e maior do que estar aqui, eu um dia estarei com Ele, e eu creio nisso, eu agradeço a Deus por isso, eu glorifico a Deus por isso, porque eu sei que um dia eu estarei com Cristo na glória. Assim como Paulo fala: morrer para mim é lucro. O dia que isso acontecer para mim, eu não tenho medo, porque eu sei que eu vou estar com Cristo. Se você chorar por mim, tranquilo, mas eu vou estar com o Pai naquele momento, e um dia a gente se vê lá. Amém? Oh, glória! Jesus promete: eu vos aliviarei. Jesus estaria conosco no meio dos problemas. Vamos ter aflições, vamos ter problemas, vamos passar por lutas. O problema pode continuar existindo, mas você não precisa enfrentá-lo sozinho. Talvez aquele problema comece a se levantar, talvez aquele problema comece a crescer, talvez aquilo ali comece a parecer um grande problema, e aquilo ali vai tirando o seu sono, aquilo ali vai te causando ansiedade, aquilo ali vai te causando tristeza, aquilo ali começa a mexer no seu coração, e você fala: eu não vou conseguir passar por isso, eu não vou conseguir vencer esse problema. Ei, espera aí, você tem um Deus poderoso na sua vida, você tem um Deus contigo, que está contigo em todos os momentos. Lembre-se disso, nos momentos difíceis, lembre-se que Deus é contigo. Você não está sozinho. Isaías 40:31 diz assim:
mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aguarda no Senhor. Talvez estamos abatidos, talvez estamos cansados, talvez estamos sobrecarregados, mas espera no Senhor que Ele vai renovar a sua força. Ele te ajuda em meio às dificuldades. Cantamos, o choro dura uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. Existem momentos na nossa vida, sim, que é difícil. Você não é nenhum robô, não somos nenhum robô, somos seres humanos. Existem momentos que é difícil, precisamos chorar, mas não fique abatido, não fique cabisbaixo. Levante sua cabeça. O choro dura uma noite, mas o Senhor é contigo, a alegria ela vai chegar pela manhã. Eu creio nisso. Deus pode renovar aquilo que a luta consumiu. Tem lutas que parece que acaba com a gente. Tem lutas que parece que estamos ali lutando. Quantas pessoas lutam há tanto tempo? Talvez por um esposo, talvez por uma família, talvez por um filho, talvez por um trabalho, talvez pela sua própria vida. E tem lutas que ela vai consumindo a sua esperança, tem lutas que vai consumindo a sua fé, tem lutas que vai consumindo a nossa força, a nossa alegria vai embora, a nossa disposição, queremos parar, queremos não continuar, não queremos ir para a igreja, não queremos orar, não queremos fazer nada. Ei, mas calma, talvez você chegou aqui dizendo, eu não aguento mais, eu vou para a igreja, mas, Senhor, dá um basta. Jesus está falando com você essa noite, é com você mesmo. Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer te transformar, Jesus quer te dar um novo ânimo. Jesus está falando com você essa noite. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Entrega para Jesus. Entrega para Jesus. Jesus nos ensina a trocar o nosso fardo pelo dele. 11:29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus, ele não apenas tira um peso, ele também nos ensina a viver debaixo do seu governo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quando nós vemos a vida de Jesus, quando vemos o Cristo, aquele que veio a esse mundo, aquele que se fez carne, se fez homem, passou pelos mesmos problemas que a gente, ele vem nos ensinar e nós aprendemos com Cristo. Quantas coisas precisamos aprender? Eu sempre falo isso, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Jesus, ele nos ensina, ele nos dá isso para que nós possamos aprender diariamente e ali ter o fruto do Espírito. Mansidão, Jesus tinha temperança, bondade, longanimidade, benignidade, né? Domínio próprio. Aí nós vamos aprendendo com Jesus, aprendei de mim, aprendei com Cristo, aprender com Ele. Todos os dias temos problemas, todos os dias somos tentados, todos os dias temos situações para resolver, todos os dias precisamos ter decisões. E todos os dias utilizamos o fruto do Espírito, com bondade, mansidão, paciência, todos os dias. Já pararam para pensar nisso? Todos os dias precisamos ser igual a Cristo. Ele nos ensina isso, aprendei de mim. O mundo pode te dizer, faça tudo sozinho. Jesus diz, aprenda de mim. O mundo pode te dizer, você precisa controlar tudo. Jesus fala para você, confia em mim. O mundo pode te dizer, você precisa ser forte o tempo todo. Jesus diz, a minha graça te basta. Precisamos ser discípulos de Cristo. Precisamos aprender com Cristo. Precisamos ser cristãos, pequenos cristos. Precisamos a cada dia exercer aquilo que somos. Embaixadores do Rei, mensageiras do Rei. Eu acho legal o termo de embaixador do Rei, que a gente fala, o que é embaixador do Rei?
é aquele que representa Jesus Cristo aqui na terra. Isso é forte demais, né? É aquele que representa Jesus Cristo aqui na terra. A gente fala com ele, você é o representante de Cristo aqui na terra. O que Cristo faria nessa situação? Talvez no seu problema, talvez na sua dificuldade, você possa se perguntar, o que Cristo faria nessa situação? O que Cristo faria nesse momento? Nessa dificuldade? O que Jesus faria nesse momento que estão te apontando, que estão querendo te envergonhar, que estão levantando calúnias contra você, que estão falando mal de você, que estão tentando ter problemas com você? O que Cristo faria nesse momento? Difícil, né? Pensarmos desse jeito, mas a Bíblia nos ensina isso, e Jesus nos ensina isso nesse versículo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Jesus tem um coração manso e humilde. Jesus não recebe o cansado com condenação, ele recebe com misericórdia. Quando Pedro caiu, Jesus restaura Pedro. Quando o filho pródigo volta para casa, o pai recebe. Jesus vai nos dando ensinamentos daquilo que precisamos fazer, de como podemos fazer. A Bíblia, ela nos ensina de todas as formas. Eu falo com jovens que, na EBD eu já falei isso algumas vezes, que quando nós compramos alguma coisa, talvez um eletrodoméstico, um telefone, você recebe ali um manual de instruções. Quem lê? Quem lê esse manual de instrução? Alguém lê? Quando você compra um violão tem um manual de instrução. Ninguém lê. Manual de instrução, rasga ali, ganhei, chegou. Telefone chegou. Televisão chegou. Ninguém lê o manual de instrução. Mas quando você nasceu, quando você veio à vida, Deus nos deixou um manual de instrução. Vou pegar essa aqui que está mais fácil. Deus nos deixou um manual de instrução para a vida. Não vou perguntar quem lê não, que aqui é só crente, glória a Deus por isso. Deus nos deixou um manual de instrução. Então tudo que você precisa está na Bíblia. Tudo que você precisa da sua vida está na Bíblia. Eu preciso saber de algo, está na Bíblia. Preciso saber sobre filhos, está na Bíblia. Sobre esposa, sobre lar, sobre trabalho, sobre ciência, tudo está na Bíblia, você encontra na Bíblia. Jesus nos ensina, quando pessoas feridas se aproximam de Cristo, encontram graça. Pessoas com dificuldades, pessoas com enfermidades, pessoas feridas, pessoas com o coração machucado, ela sabia que se ela se achegasse ao Cristo, o problema dela seria resolvido. Você já pensou nisso? Você já pensou que quando temos algum tipo de problema, que parece que não estamos vendo solução, parece que não tem solução, você já orou com fé, crendo que Jesus pode fazer? Parece até um pouco redundante, estamos falando com a maioria cristãos, mas talvez a nossa caminhada ela está tão normal na nossa vida, que precisamos, às vezes, expressar a nossa fé, mostrar em quem cremos, em quem temos crido, dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu não aguento mais, minha fé está em Ti, eu creio que Tu podes, eu não tenho mais forças para fazer, eu não consigo mais fazer, até aqui eu consegui, mas daqui para lá eu não consigo, mas eu sei que Tu pode resolver isso na minha vida. Jesus pode resolver. Precisamos orar com fé, precisamos nos entregar com fé a Cristo. Não precisamos primeiro consertar a nossa vida. Muitas das vezes, quando oramos para alguém ou falamos de Jesus para alguém, essa pessoa talvez bebendo, fumando, mas tem aquelas pessoas que também falam mal dos outros, faz fofoca, pessoas que fazem outras coisas que não é só bebida, né, e fumar, e fala assim: não, deixa eu parar de fazer, deixa eu melhorar para me poder chegar perto de Jesus, para me poder receber a Cristo. Não. Jesus nos ensina que Ele não faz acepção de pessoas.
Podemos chegar como estamos, feridos, machucados, tristes, abatidos, cansados, diante dele, e ele simplesmente nos recebe de braços abertos. Ele nos ama como nós somos. Ele te ama como você é. Não precisamos primeiro consertar a nossa vida para depois ir até ele. Ele nos aceita como estamos. É Jesus quem transforma. Talvez você passe diante de alguém, talvez você queira falar de Jesus e olhe para uma pessoa, olhe para alguém, olhe para uma situação e pensa, nem adianta falar ali, nem vou ali, porque não, nunca pense isso, porque não é você que transforma, é Jesus que transforma. Seja apenas um instrumento usado por Deus, seja um instrumento usado e ousado por Deus. Precisamos, ore pedindo ousadia, ore pedindo intrepidez, ore pedindo coragem. Coragem. Estávamos em algum lugar, já que eu não lembro aonde estávamos, e vimos uma situação e tinha uma pessoa de rua, algumas pessoas de rua, e cheiravam muito mal. E a gente estava passando e vimos pessoas não se importando com isso, mas simplesmente abraçando. Simplesmente abraçando. Será que como igreja conseguimos fazer isso? Precisamos fazer isso. Precisamos não olhar a quem, não olhar a pessoa, mas simplesmente entregar aquilo que temos, Jesus. Entregar aquilo que temos, Jesus. E ali entregar a palavra, Jesus, vinde a mim, todos vós cansados, sobrecarregados e oprimidos, que Jesus pode aliviar a sua dor. Jesus pode aliviar a sua alma. Precisamos falar de Jesus. Precisamos falar de Jesus, esse Jesus que transforma. Em Jesus encontramos descanso para a nossa alma. Jesus, ele conclui esse versículo dizendo, encontrareis descanso para vossas almas. Existe uma diferença entre você descansar o corpo e descansar a alma. Descansar o corpo foi como eu falei, eu estou cansado. Tive uma semana exaustiva, assim como o pastor muitas das vezes chega aqui e fala, estou cansado, e como eu falei com vocês, os nossos dias têm sido cansativos, têm sido corridos. Não tem uma pessoa que eu pare para conversar, e aí, como é que está? Rapaz, está corrido. Está corrido. Acho que com vocês também tem sido assim. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque está corrido, porque estamos resolvendo tantas coisas. Mas o cansaço do nosso corpo, ele nos faz querer parar, precisamos parar, precisamos descansar, e somos renovados. Mas, quando falamos descansar a alma, precisamos entender que a nossa alma, ela descansa em Cristo. A nossa alma, só Jesus pode trazer paz para a nossa alma. Filipenses 4,7 fala da paz de Deus que excede todo entendimento. Talvez o nosso dia a dia, o nosso corpo, o nosso cansaço, nós precisamos de descanso, precisamos dormir, precisamos descansar, ser renovados para o dia seguinte. Talvez as mulheres aqui me perdoem, mas talvez elas precisem um pouco mais de descanso, né? Que elas dormem um pouco mais. Glória a Deus por isso. Descansam. Entendi que só os homens riram. Aqui. Tá, é verdade. Olha, mas precisa de um descanso. Quem me conhece sabe que se eu dormir 5 minutos, eu volto renovado. Volto outro. Né? Mas tem gente que precisa de 3 horas. 8 horas. Não, 8 horas está tranquilo. Mas é o descanso do corpo. É o descanso que precisa. E precisa descansar. Eu estou brincando assim, mas realmente precisamos descansar. Mas aonde nós encontramos descanso para a nossa alma é só em Cristo Jesus.
A tia Célia, ela traz um testemunho de quando ela perdeu seu esposo, num momento tão difícil, e ela teve paz no seu coração. Ela teve paz aonde tantas pessoas estavam perdendo pessoas queridas, aonde seus familiares perderam ali o seu esposo, então as filhas perderam o pai, os netos, o avô, e ela encontrou uma paz ali, que ela fala no testemunho dela, uma paz, e essa paz que excede todo entendimento, é a paz em Cristo Jesus, sabendo que o seu esposo não está mais entre nós, mas está com Cristo Jesus. É a alegria do nosso coração, é saber para onde nós vamos, é você saber para onde você vai, é você saber que, se você hoje fechar os seus olhos, você vai estar com Cristo Jesus. É saber que Cristo pode dar descanso para a nossa alma. Quando nós falamos de Jesus para as pessoas, quando nós falamos do Cristo que transforma, quando falamos de Jesus que recebe o fardo daquele sobrecarregado, que recebe aquele que está oprimido, quando nós falamos de Jesus, é esse Jesus que sabemos que vamos morar com Ele. Quando falamos para algumas pessoas de Jesus, nós levamos vida eterna. As pessoas, elas estão muito preocupadas com o dia a dia, com o dia a dia nesse mundo. Mas a Bíblia fala para que nós não ajuntemos tesouro nesse mundo, onde a traça e o ferrugem consome. Mas a nossa vida, ela tem que estar preparada para o depois da morte. E o depois da morte é saber para onde vamos, é ter a certeza de saber para onde vamos. Nesse mundo passamos aí entre 80 e 100 anos, aquele que vive bem, que está ali bem, né? Porque vivemos aí nessa faixa de idade. Mas e depois? A eternidade. Eu gosto de fazer isso na EBD, fazer o pessoal pensar assim na eternidade, o que é. Minha esposa fez aniversário essa semana, 4.1. Aí, talvez se você fez aniversário, é nesse momento que a gente pensa no aniversário, né? Pensa na vida, né? Passa aquele filme assim na nossa vida. Pelo menos na minha, às vezes, quando eu faço aniversário, passa um filme assim rápido. Aí, você pensa, 40 anos, aí já vivemos coisas pra caramba, bastante coisas. Aquele que tem um pouco mais de idade, 50, já viveu 10 anos a mais. Aquele que tem 60, já viveu 60 anos a mais. É tempo pra caramba, bastante tempo, não é verdade? Mas esse tempo, uma hora, acaba. Chegou a 100 anos. Eu espero que todos aqui cheguem a 100 anos. Amém? Amém? Vai passar? Mas eu creio na volta de Cristo, então Jesus volta antes. Mas chegou a 100 anos, é bastante tempo. É bastante tempo, mas não é eternidade. É bastante tempo, viveu muitas coisas, mas não é eternidade. Para pensar. Aquele que, vamos falar de Abraão, Isaac, Jacó. Morreram, existiram, mas morreram. Já tem mais de 2000 anos, bastante 1000 anos para trás. Bastante 1000 anos para trás. Mas olha só, sabe qual é a alegria? Esses mais de bastante 1000 anos para trás, eles estão com Jesus no céu, glorificando ao Rei. Por toda a eternidade eles continuarão lá. E o que me deixa triste é aquele que não tem Jesus. Porque da mesma forma que não recebeu o Cristo, durante todo esse tempo, quanto tempo eles não estão na glória, mas estão aonde a Bíblia fala para onde eles vão, para o lago de fogo.
durante todo esse tempo. Então é de se fazer pensar no nosso tempo de vida na terra e na eternidade. É bastante tempo. E é para lá que eu quero estar, é lá que eu quero estar com Cristo Jesus, vivendo o melhor do que o Senhor tem preparado para mim. Eu estarei lá. O descanso em Jesus não é ausência de luta. Você pode repetir isso comigo? O descanso em Jesus não é ausência de luta. É presença de Cristo. O descanso em Jesus não é ausência de luta, mas é presença de Cristo durante todo esse período. Jesus nunca prometeu que seus discípulos não enfrentariam dificuldades. João 16,33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A diferença é que nós, como cristãos, não é que nós não enfrentaremos tempestades, é que Jesus estará conosco. Como eu falei, os discípulos enfrentaram uma grande tempestade, mas Jesus estava com ele. Jesus está contigo em todos os momentos. Mas a grande pergunta da sua dificuldade não é qual é o tamanho da tempestade que está na sua vida hoje. Qual é o tamanho da dificuldade que está na sua vida hoje? Não. Essa não é a pergunta. Mas a pergunta é: quem está contigo no meio da dificuldade? Que seja Cristo, que seja Jesus. Traga Jesus para perto. Traga Jesus para perto. Não só no momento da alegria, né? Vamos aqui num momento de aniversário, vamos agradecer a Deus por esse momento, mas no momento de luto, também falar de Cristo. No momento de dificuldade, falar de Jesus. No momento das aflições, traga Jesus para perto. Confie em Jesus em todo tempo. Confie em Jesus de todo o seu coração. Confie em Jesus com toda a sua verdade. Quem está no barco contigo? Quem está no barco contigo? Jesus? Jesus está no barco em todo o tempo. Jesus está no barco. E esse barco, ele não vai afundar. Não pule do barco. Confia. Jesus vai salvar. Mateus 11:28, ele é um convite mais que especial. É Jesus te chamando: vinde a mim, você cansado, vinde a mim, você sobrecarregado, vinde a mim, você ferido, vinde a mim, você decepcionado, vinde a mim, você que perdeu a esperança, vinde a mim que você perdeu um ente querido, vinde a mim que você que está triste, vinde a mim você que está numa dificuldade, vinde a mim que você está desesperado, vinde a mim você que já não sabe o que fazer. O convite de Cristo é: vinde a mim. Se entregue a Ele, se entregue ao Senhor. Talvez hoje você esteja carregando um peso que Deus nunca pediu para que você carregasse sozinho. Talvez hoje você esteja com um problema que nunca foi para você estar com esse problema, passando por isso sozinho. Parece que esse problema não vai acabar nunca, parece que isso não vai acabar nunca, mas hoje Jesus fala: entrega esse problema para Ele, entrega esse fardo pesado a Ele, troca esse fardo, porque o fardo dele é leve e suave. Entregue as suas dificuldades, as suas angústias ao Senhor, confia nele, confia. Entregue hoje a sua preocupação, entregue hoje a sua família, entregue hoje o seu futuro, a sua casa, os seus filhos, seus bens, a sua vida. O que tem consumido o seu coração hoje? O que tem trago angústias ao seu coração hoje? Hoje o Senhor faz um convite para você. Você que tem a Cristo, você que recebeu a Jesus, você também que não recebeu a Cristo, hoje o convite dele é: vinde a mim, você cansado e sobrecarregado. Coloca diante de Jesus o seu fardo, coloca diante de Jesus a sua angústia,
Coloca diante de Jesus as suas dificuldades. Coloca diante dele. Aleluias, aleluias. Hoje é o momento que Jesus quer falar contigo. Talvez você chegou aqui tão angustiado. Talvez você chegou aqui hoje tão aflito, querendo muitas das vezes sumir. Eu estou indo para a igreja, mas eu queria sumir. Não, Jesus te trouxe aqui para falar contigo. Jesus te trouxe aqui para você trocar com Ele o seu fardo. Jesus te trouxe aqui para que haja mudança na sua vida. Quantos de nós que estamos caminhando, que estamos na casa do Senhor, que estamos ali, mas estamos sobrecarregados, estamos ali com dificuldades, estamos cansados. Jesus quer falar contigo essa noite. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer pegar esse fardo e levar com Ele, e trocar com você, e te dar um fardo leve, para você caminhar melhor, para você andar melhor. Jesus transforma, eu creio nisso. Jesus transforma vidas, Jesus muda vidas, Jesus muda situações. Eu creio no Jesus que eu sirvo. Se você crê nesse Jesus, se coloque de pé.